Então, que cada um se sinta abraçado, se sinta querido por esses amigos espirituais que querem sempre nos ajudar. Tem uma disposição muito grande, uma disponibilidade para nos ajudar. E geralmente a gente se afasta dos amigos espirituais. Então, estar numa casa espírita, estar estudando o Evangelho, fazendo prece, isso é um caminho e um meio fantástico de estarmos em contato com os nossos amigos. Vamos falar sobre o Evangelho, o capítulo 8, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E mais precisamente o item 10 a 12, que é: a quem muito foi dado, muito será cobrado. É interessante porque a doutrina espírita, os pilares da doutrina espírita, tem o pilar científico, o pilar filosófico e o pilar religioso. E a própria metodologia que o Allan Kardec fez, né, para ter essa conversa com os espíritos, para elaborar todos os pensamentos dos espíritos, como ele mesmo diz, é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. No pilar da filosofia, o que nós devemos usar? A reflexão, as perguntas, as respostas, pensar, refletir, porque é muito difícil fazer perguntas, muito difícil. A gente só faz pergunta sobre alguma coisa que a gente já entende. Se a gente assistir uma aula e a gente não entender nada, a gente não sabe nem começar a fazer uma pergunta. Se chegar alguém aqui falando um assunto que não é do nosso métier, vamos supor, chegar aqui um médico que venha falar sobre transplante, e se não tiver nenhum médico aqui, a gente vai escutar e não vai nem ter que pergunta que a gente vai fazer. Então, fazer pergunta não é uma tarefa fácil. E as perguntas que o Kardec elaborou para fazer aos espíritos, se a gente perceber, cada pergunta é um passo na nossa evolução. E tentem responder a cada pergunta. Leia a pergunta, fique refletindo sobre a sua experiência e responda. Aí, nós vamos ver que nós vamos acertar uma quantidade assim absurda das respostas. Aí a gente vai entender quando os espíritos falaram que tudo está escrito na consciência. Estudar, trabalhar é apenas trazer isto para a nossa prática. Mas essas coisas, as sementes, já estão em nós. Faça essa experiência com bom senso. E aí a gente vai treinando o bom senso. Então, copiando Allan Kardec nesse pilar da filosofia, nós temos que começar agora a trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, todas as perguntas, todas as questões e filosofar e perguntar. No pilar da religião é esse recolhimento, é a gente começar a dar uma parada e se questionar: da onde eu vim, para onde eu vou? Qual é o meu relacionamento com Deus? Aonde Deus está na minha vida? Eu tenho espaço no meu dia a dia para os mentores? Porque nossa agenda é lotada. Nós temos o horário da manicure, da novela, de ligar para os amigos. A gente tem horário para tudo. Mas onde é que os nossos mentores se encaixam? Onde é que Deus se encaixa no nosso dia a dia? Jesus. Geralmente nós recebemos a informação qual? Fazer o evangelho no lar. Aí, uma vez por semana. Uma vez por semana. Olha, sabe o que acontece? É que não dá tempo. Eu marco para fazer o evangelho, aí chega na hora, acontece uma porção de coisa, aí fica complicado. Então faz na hora que lembrar. Pronto. Na hora que você lembrar, você faz. Pois é, mas então faz o seguinte: você faz uma prece toda vez que você sentir fome. Se nós rezássemos toda vez que a gente sentisse fome, nós estaríamos num nível de intimidade com os nossos mentores, assim, absurda. Imagina, sinto fome, meu mentor, Jesus. E isso nós vamos fazendo o quê? Um treino. Eu tenho uma amiga que ela colocava
para despertar o celular dela em alguns momentos, para lembrar ela que ela deveria ter um entrosamento com os mentores, fazer uma pausa e conversar com Deus naquele momento, que inclusive é o método de autocura proposto pela benfeitora espiritual Joana de Anjos, no livro Plenitude, a partir do capítulo 9, ela vem dando essas dicas para a gente. Olha, tem que ter um momento para conversar com Deus. Você vai conversar o que com Deus? O que você quiser, porque a gente conversa com todo mundo. Aí quando vai fazer prece, eu não sei fazer prece. Vamos fazer. Quando a gente fala, olha, ora por mim, é importante? É muito importante. Primeiro, porque a gente treina a nossa humildade de pedir para alguém orar por a gente. Para o pedido, para quem recebe esse pedido, é muito importante, porque ele vai treinar a prece intercessória e, no momento que se está orando, se está em contato com os mentores. Muito importante. Agora, muitas vezes a gente fala o quê? Eu estou com tantos problemas, minha cabeça está tão conturbada que eu não consigo nem orar. Ora você por mim. Tem alguma coisa que está errada. Ninguém fala, olha, eu estou com muita fome, mas eu estou com muito problema, você pode comer por mim? Porque não, ninguém faz isso. Ninguém está passando mal, imagina, você está passando muito mal mesmo. Aí você chega no hospital, aí você fala para alguém, olha, explica lá que eu estou passando mal. A gente quer falar, não, deixa que eu falo com o médico. Aí você vai dizer, olha, doutor, eu estou com uma dor aqui, estou com ardência, estou com uma pontada. Aí nós vamos pegar as palavras mais assim, escondidas na nossa mente, para a gente se explicar para o médico, para ele entender exatamente qual é o tamanho da nossa dor, qual é a dimensão de quanto a gente está passando mal. Isso acontece com vocês ou é só comigo? Né? Não é isso? Quando a gente está passando mal, quem é que quer falar com o médico? Não, eu quero explicar para o médico o que eu estou sentindo. Aí, às vezes, o marido, a mãe, até fala, pois é, ela passou mal. Não foi assim não, foi assim. E a gente toma a frente. Porque na hora de falar com o médico Jesus, que é quem resolve a situação, por que na hora de conversar com os nossos mentores, que é quem está afinadíssimo com a gente manda as outras pessoas? Isso mostra que quando a gente está passando mal fisicamente e a gente faz questão de falar com o médico, é porque a gente sabe explicar para o médico entender. Então, se a gente pede para uma pessoa orar por a gente e a gente fica quieto, com a cabeça confusa, sem orar, é porque a gente não se conscientizou ainda do que significa a prece e o que significa esse estado de intimidade com os nossos mentores. Então, isso é um exercício que cada um de nós tem que fazer, que cada um de nós tem que se conscientizar. Ninguém fala, olha, eu estou com muito problema, muito confuso, ganhei na loto, mas vai lá receber por mim, sabe? Porque eu estou com a cabeça... Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque a gente sabe quanto vale ganhar na loto. Então, eu vou lá. Você está passando mal. Não, eu dou meu jeito. Fica tranquila que eu vou lá me arrastando, mas resolvo o problema. Porque a gente sabe quanto vale o dinheiro. Então, cada um de nós tem que se perguntar e tem que saber a resposta se a gente sabe quanto vale a oração, quanto vale nós conversarmos com os nossos mentores. O outro pilar, que é o da ciência, que é da explicação científica, que é da experiência, da experimentação, então, Kardec, inclusive, quando ele vai fazendo todas as questões, ele vai experimentando. Os espíritos vão falando e ele vai ali testando, experimentando. Então, por que não a gente não faz isso? Então, qual é a proposta? Experimente. Dentro do pilar científico da doutrina espírita, experimente. Experimente sentir a prece brotar dentro de você, dentro de nós. Experimente esse contato íntimo com os mentores. Pode ser que no primeiro momento você não sente nada. Insista. Mas eu não consigo porque eu não consigo me concentrar na prece. Porque eu começo a fazer uma prece, daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa. Ok.
Você trabalha? Ah, trabalho. Quando você vai conversar com o seu chefe, discutir alguma coisa, você está falando com ele, daqui a pouco sua mente está em outro lugar que você não sabe o que você está conversando com ele. E, sabe o que acontece? Ele, não sei o que eu estou falando com você, porque minha cabeça... Não, isso não acontece. Se não acontece, no dia a dia, na prática, por que acontece quando você está orando? Quando você está conversando um caso com alguém, já aconteceu, você está no meio do caso e fala, ih, menina, estou com a cabeça na lua, nem sei por que eu estou falando isso. Olha, perdi o fio da meada da conversa. Se acontecer isso várias vezes, vai um médico, um psiquiatra, entendeu? Um psicólogo, um terapeuta, porque está com problema mesmo. Agora, se só acontece isso quando está fazendo a prece, então procura o médico Jesus. Porque isso é sabotar a nossa felicidade. Isto é sabotar o contato íntimo com os nossos mentores. E essas informações a doutrina espírita nos dá. Então, se não está acreditando? Experimente. Então, a partir de hoje, como a proposta da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, a partir de hoje, agende um momento para você conversar com Deus. Olha, agora não, agora eu vou conversar com Deus. Senta, não precisa acender vela, apagar a luz, ficar de branco. Absolutamente. Está no banho, vou conversar com Deus, toda vez que eu estiver tomando banho, eu vou entrar em prece. A gente tem que arrumar esses mecanismos para o quê? Para a gente treinar a nossa mente. O que o Emmanuel, o benfeitor espiritual, fala? A disciplina antecede o hábito. Quantas vezes nós começamos a fazer por disciplina, às vezes o médico faz ginástica, precisa fazer para a saúde, aí ninguém gosta, mas vai na disciplina, daqui a pouco o organismo começa a absorver, daqui a pouco o próprio organismo começa a perceber os benefícios, e ele entra naquela disciplina, depois adquire o hábito, e a pessoa fala, nossa, eu não consigo mais viver sem fazer o exercício físico, porque isso me dá um bem-estar muito grande. Então, faça essa experiência. Tudo que você escutar da doutrina espírita, chega em casa, faz a experiência, experimente. Essa é a proposta da doutrina espírita. Então, quando ele fala muitos chamados e os poucos escolhidos, a gente pode falar assim, chamado por quem? Né? Que chamado é esse? Que escolhido é esse? Como é que se escolhe? Como é que funciona essa situação? Então, aí nós vamos ver que nós somos chamados o tempo inteiro pelos momentos da vida. A vida, o tempo inteiro está, oi, ei, tio, vem cá. E muitas vezes a gente olha e passa adiante. Os escolhidos, quem é que escolhe? Somos nós mesmos. Nós aqui nos colocamos, nós escolhemos nos colocar à disposição do bem. Para quê? Para a gente evoluir. Então, tem sempre o grupo que cada um de nós tem que ver qual é o grupo que faz parte. Né? Tem o grupo dos chamados, que a vida chama, a casa espírita chama, a família chama, todo mundo chama. E ele está todo distraído. Né? Então, nós somos os chamados. Os escolhidos é aquele que fala, estou aqui, pode me chamar que eu estou aqui, eu vou. Fulano, você pode? Posso. Você pode fazer isso? Posso. E a pessoa está sempre numa disposição para fazer. Então, tem os chamados, tem os escolhidos e tem os oferecidos, né? Que é aquele oferecido que só quer fazer o que ele quer. Né? Você chega, olha, eu quero ser trabalhador aqui na casa, então você enche lá os copinhos. Não queria encher copinho não, eu queria só fazer palestra. Não, eu quero agora só fazer isso. Então, esse é o oferecido que só quer fazer aquilo que vê algum ganho, não um ganho financeiro, mas algum ganho de alguma forma em cima daquela situação. Isso relativo à doutrina espírita, relativo ao nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quantas vezes tem pessoas que está num emprego e está sempre se escondendo, né? Vê um chefe, vê um trabalho, ela finge que não vê, está sempre se escondendo das tarefas. Outros estão sempre, não, pode deixar que eu faça, está sempre dando ideias e tal, e tem aqueles que só aparecem para tirar foto. Então, se cada um de nós, hoje, tivéssemos que dar uma resposta, qual é a nossa posição diante da vida, nós somos quem? Nós somos os que estão sendo chamados, nós somos os escolhidos porque nós nos colocamos à disposição, ou nós somos os oferecidos
só para posar na foto. Então nós temos que saber sobre isto, para a gente saber como é que a gente está na fita, como é que a gente está no filme, que esse filme um dia vai acabar, porque todos vamos morrer, então vai acabar esse cenário todo, e aí nós vamos fazer a nossa avaliação do nosso filme. E depois nós vamos olhar e falar, caramba, que bobeira. Aí olha só, nascer de novo, fralda, chupeta, dente nascendo, coçando, vacina, tudo pequenininho de novo, aquela agonia danada para recuperar alguma coisa que nós já estamos aqui. Nós já temos condições de agora fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Muito grande. Tem uma historinha muito interessante de 4 pessoas. Já é bem manjado, mas para a gente fazer uma reflexão. Todo mundo tinha certeza de que alguém... Não, a historinha de 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito. E todo mundo tinha certeza que alguém faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então, às vezes, a gente fica na nossa vida assim, poxa, mas ninguém fez isso? Mas por que não fizeram aquilo? E não sei o quê. Então, faz. Mas só eu vou fazer? É você. Quem é que tem que saber? É quem tem o conhecimento. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e fala, né? Poxa, vamos nos esforçar para usar essas informações no nosso dia a dia, nos problemas familiares, domésticos, profissionais. A pessoa fala, puxa, mas só eu que tenho que ceder? É, você que tem o conhecimento. Então, quem tem o conhecimento é que tem que ceder. Tem a criança e o adulto. Quem é que tem mais conhecimento? O adulto. Quem é que tem que compreender a criança? O adulto. Só que compreender não é compactuar, não é aceitar, não é receber aquilo de qualquer maneira. Não. Compreender é compreender, ponto. Sim, sim, não, não. Porque às vezes a gente tem medo de compreender outra pessoa e achar que está sendo bobo. Sabe, eu não posso compreender, eu não compartilho daquilo, ok. Então você compreende que o outro está fazendo alguma coisa que você não compartilha. Pronto, ponto. Então às vezes a gente tem medo de ser bom e a gente confunde ser bom com bonzinho. Jesus em nenhum momento foi bonzinho. E a proposta não é essa. Jesus foi bom. Sim, sim, não, não. Hipócritas. Caiados por fora, que nem os sepulcros, caiados por fora e podridão por dentro. Sai daqui, vendilhões do templo, rua. Ou seja, sim, sim, não, não. De bonzinho, Jesus não tinha nada. Ele era bom. Então, a doutrina espírita, ela nos inspira a ser uma pessoa boa. Pronto. E o bom olha e fala assim, não, não vai não. Ponto. A gente tem que aprender a falar não, agora justificando também o não, para a gente não viciar só em falar não, porque às vezes só falar não vicia pra caramba. Né? Tem aquele grupo do não pode. Você começa a falar um negócio, não pode. Eu nem acabei de explicar o que é, mas não pode. Então, nós temos que escutar até o final e avaliar. Isso é bom? Isso não é? Qual é o desdobramento disso? Qual é a consequência disso? O André Luiz tem uma frase que eu acho incrível. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Então, qual é o tamanho do meu conhecimento em relação à vida? Em relação à morte? Em relação à imortalidade da alma? Qual é o tamanho do meu conhecimento? Eu assisti um filme recentemente
que eu achei imperdível, fantástico. Assistam. Alguém aqui já viu A Boa Mentira? Alguém já viu? Não? Gente, vocês têm que assistir. De preferência, assistam ou em grupo, ou depois marque um debate sobre o filme. É um filme, uma história real, de umas crianças sudanesas. É um filme / documentário, muito bom. É interessante, porque quando aquelas guerras que acontecem, né? Guerra civil lá no Sudão. Então, quando a gente olha os documentários, quando a gente olha no jornal, a notícia, lá no Sudão, aí nós vemos aquela coletividade magérrima, todo mundo no nível de desnutrição altíssimo, todos negros, desnutridos, esfarrapados, famintos, andando, aquele bando andando para algum lugar que eles nem sabem para onde é que eles estão andando, mas eles estão fugindo, eles só sabem que eles têm que fugir de alguma coisa. E geralmente o documentário é aquele bando de gente fugindo, ou aquele campo de refugiados, que são aquelas cabanas precárias, aquela comida precária, e a gente vê só o grupo, aquele coletivo. Num país onde não há estudo, onde não há saúde, onde não há saneamento, e a gente acha aquilo uma questão muito primitiva. Esse filme é tão interessante porque ele pinça algumas histórias. Pinçou 6 histórias daquele filme. E quando você pega aquilo ali, tira daquela coletividade e você vai analisar aquela vida, aí nós entendemos a doutrina espírita. Aí a gente compreende a reencarnação. A gente compreende uma porção de coisas e a gente aprende muito, sem diminuir a dor de ninguém, mas nascer no Sudão não é brincadeira. Passar por aquela situação, eu acho pouco provável que algum de nós assista o filme e fale, meu problema é maior. Eu acho pouco provável. Isso não estamos, em hipótese alguma, diminuindo a dor, porque cada um sabe a dor que tem e o tamanho da sua dor. Não é isto. Mas temos que ser realistas e analisar aquela vida. E o mais interessante, que algumas pessoas foram para os Estados Unidos, porque algumas famílias se disponibilizaram para receber alguns jovens, para colocar esse jovem no... né? Maravilhoso, né? Toca profundamente a nossa alma. Isso, é belíssimo. E aí o que acontece? Esses jovens, algumas famílias recebem esses jovens para o estudo, para o trabalho, e eles vêm com valores. Então você, no primeiro momento, você fala, bom, um povo praticamente primitivo, sem instrução, sem nada, e chega. Esses do filme, eles vêm com os valores da vida. Tinham 2 que não eram 3 irmãos e 2 que não. Então eles vêm com... exatamente. Então eles vêm com os valores da vida. Então, nós aqui estamos estudando didaticamente os valores que aqueles espíritos aprenderam na marra. Eles aprenderam no sofrimento. Eles aprenderam na dor extrema. Então, é para a gente dar uma olhada lá e depois dar uma olhada para a nossa vida. Só para a gente dar um ressignificado a alguns conceitos nossos. E a gente também pensar na vida futura, na imortalidade da alma, da gente pensar sobre a vida, sobre a morte, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel, e se eu tivesse nascido lá, será que eu teria aqueles valores? Será que eu seria ético daquela maneira? Então, essas histórias, a vida, o tempo inteiro, ela está trazendo para a gente o quê? Chamando, acorda, vê isso aqui, olha isso aqui, aprende com isso aqui. Então, quantas vezes nós queremos ensinar o nosso filho, a nossa criança, que colocar o dedinho lá no buraquinho da parede dá choque. Mas, às vezes, é necessário ele botar
receber o choque, passa mal e a gente só falar, que pena, eu avisei. Então, os nossos mentores, o tempo inteiro, eles estão colocando ferramentas na nossa mão. São livros que chegam, são mensagens que chegam, são filmes que chegam, para a gente dar uma acordada. Então, no item que a gente está estudando, quando ele diz, quem muito foi dado, muito será pedido, se pararmos para fazer uma reflexão em cima dessa frase, respondam mentalmente. Você, eu também estou me incluindo, só para a pergunta ficar mais direcionada, né? Você sabe exatamente o que foi lhe dado? A frase, a quem muito foi dado, muito será pedido. Você sabe o que foi te dado? Nós teríamos condições de falar, olha, foi-me dado isto. Então, para quem muito foi dado, muito será pedido. É que nem matéria de prova. Vai cair na prova matéria dada. Então, qual foi a matéria que chegou na minha mão? Quais foram as informações que chegaram na minha mão? Como é que eu vou dar conta disso aqui? Não vai ter nenhum juiz. Tudo está na nossa mente. É uma reflexão íntima. Nós somos os nossos próprios juízes. E isso funciona. É uma coisa assim, muito... Quem trabalha com criança sabe como é que o negócio funciona, né? Você chama a criança e fala, você acha que isso você fez certo? Não. O que você acha que você merece? Às vezes ele dá um castigo tão grande que eu falo, caramba, eu não posso falar isso para você. Entendeu? Né? Por quê? Isso é da consciência. Só que nós temos que ter a percepção das coisas. Nós não podemos mais ficar distraídos. Distração tem que ser alguma coisa da nossa vida passada. Agora a gente tem que estar ligado nas dicas. E estar ligado nas dicas que chegam à nossa mão, isso também nos facilita a gente compreender as pessoas que estão ao nosso lado. Porque cada uma também está num nível. Não dá para, na hora que a gente assumir um compromisso moral, na hora que nós compreendermos uma lição ética, cobrar imediatamente do outro, que às vezes o outro não consegue entender. Criança ensina a gente muito. Lá no abrigo, que nós trabalhamos, a Canda vai lá, as meninas, todo mundo aqui vai lá firme. Então a gente procura assim, acontece uma situação, a gente para tudo para ensinar aquela criança. Então é um processo que demora, porque é um processo educativo. Aí tinham duas crianças, o Lucas e o Cássio, quase 6 anos mais ou menos, eles estavam fazendo bullying com o nome de uma outra criança. Aí falaram para mim e tal, falei, manda para minha sala. Aí os dois foram para minha sala. Só que o Cássio, ele está lá desde pequenininho, desde bebê. E a gente chama ele de Cassinho, né? Então é o Cassinho e o Lucas. Aí eles foram lá para minha sala, e eu estava fazendo umas contas, então eu deixei os dois esperando, sentados, os dois aflitos, né? Eu acabando lá de fazer a conta e tal. Qual era a minha ideia? De perguntar o nome deles, aí eles iam falar, e depois eu ia falar, olha, você gostaria que eu chamasse você de melancia, de cabeça de alho? Aí eles iam falar que não. Aí eu ia falar, tá vendo? Por isso que a gente não pode, se a mãe bota um nome, é para que todo mundo chame o nome. Então, na minha psicologia, eu ia por esse caminho. Aí, estava lá os dois, eu parei, muito séria, aí eu olhei para o Lucas, eu falei, qual o seu nome? Aí o Lucas olhou para mim e falou assim, Lucas, tia. Aí baixou a cabeça. Ou seja, ele já entendeu aonde é que eu ia chegar. Quando eu olhei, o Cassinho estava assim. Aí eu olhei e falei assim, qual o seu nome? Ele, esqueceu, tia, não é Cassinho? Na cabeça dele, ele devia estar falando, caramba, minha tia surtou. Como que ela não sabe o meu nome? Por quê? Porque para cada um é um entendimento diferente. Para cada um, você tem que aplicar uma metodologia diferente. Então, isto é o grande tchan da vida. A gente saber que para cada um é o sim, sim, não, não. É sim para um e não para o outro. Ah, mas fizeram a mesma coisa, mais ou menos. Para esse é sim, para esse é não. Então, a gente saber como é que a gente vai conduzindo as pessoas. E também, para a gente saber qual é o tanto que a gente vai cobrando as coisas às pessoas. Porque às vezes a gente bota todo mundo num pacote só,
e faz é que nem aquele todo mundo, ninguém, qualquer um, né? A gente fala, pô, mas todo mundo tem que fazer isso. Não é assim. Então, a gente tem que dar nome às pessoas e para cada uma a gente só saber o tanto que cada uma, olha, isso aqui é um problema dele. Eu tenho uma amiga que ela tem um marido muito estressado. E às vezes a pessoa fala, ele está de mau humor, aí fala, o que ele tem? Ela fala, não sei, pergunta a ele. Ela não se envolve. Entendeu? Ela também não bota panos quentes, ela não dá explicação nenhuma, não, o mau humor é dele, vai lá e pergunta a ele, não tem nada a ver com isso. E pronto. E aí ela consegue conviver com aquilo, não fica botando panos quentes, não fica... E quando alguém fala, poxa, seu marido me deu um fora, eu falei, ele é estressado. Vai lá e resolve com ele. Vai lá e fala com ele. Eu não vou falar nada. Vai você e resolve. Ponto. Ah, tá se estribuchando todo, dando chilique. Aham, tá, dá licença, que eu vou maquiar. Isso é dele, entendeu? Então a gente tem que fazer isso que, olha, o fulano é assim. Ah, porque a outra pessoa, sei que ela é preguiçosa. Deixa ela na preguiça, passa por cima das coisas, entendeu? Ah, deixa tudo confuso, desarrumado, deixa desarrumado. E isso é ela lá. Né? E aí a gente não se envolve com essas coisas muito miudinhas, porque no fundo, a gente vai ver que são coisas muito miudinhas, que às vezes a gente perde muito tempo com isso. Oi? Isso, sabe, às vezes você fica exaurida, sabe, você fica num cansaço, deixa pra lá, sabe, isso é fulano e tal, deixa, porque não sei quem falou e disse, e vaza, sabe, deixa as coisas acontecer, porque senão a gente vai ficar gastando um tempo com isso. Tem uma crônica do Humberto de Campos, estou tentando me lembrar qual é, Belarmino Bicas, gente... Se vocês não leram essa crônica, eu acho que está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Procure lá, bota um Espírito Humberto de Campos, né, já no plano espiritual, Belarmino Bicas. Belarmino Bicas era um camarada, ele era contador. Né, então, quando ele morre, ele faz uma contabilidade da vida dele. Mas isso é real. Ele começou a contar o tempo. Naquela época, o leiteiro entregava o leite na porta. Né? Ele contou o tempo que ele gastou todos os dias esbravejando com o cara, que ele falava que era para botar do lado direito, quando chegasse, para ele abrir a porta e pegar, e o cara botava o leite do outro lado. E como aquilo irritava ele, como ele esbravejava. A quantidade de vezes que ele reclamou de pessoa, da nora dele, que ele achava que ela era assim, era assado, a quantidade de tempo, ele foi vendo lá no filminho dele, da vida, e cronometrando, então ele faz uma contabilidade do tempo, e ele ficou assustadíssimo quando ele fechou o balanço, e ele perdeu assim, quase um terço da vida dele, entendeu? Praticamente, porque o tempo que ele estava acordado, era mais ou menos o tempo que ele estava, o quê? Reclamando de alguma coisa. Então, quando ele faz a contabilidade, ele fala... Aí, pior ainda, que ele descobre que ele é um suicida indireto, porque ele intoxicou-se tanto com aqueles pensamentos, com aqueles miasmas, entendeu? Então, faz o teste, faz a experiência. Esbraveja bastante, né? Faz daquela catarse assim, depois separa e começa a observar seu organismo. Dá meio assim um pouco de tremor, né? Você fica... a gente até fala, me subiu um negócio, né? Menina, aquele negócio veio, que quando veio eu arrebentei com tudo. Porque sobe mesmo. É energia que ela vem com tudo. E depois você faz um monte de coisa assim, calma. Elogia a pessoa, abraça, faz uma prece, aí depois você para e sente seu corpo. Isto é físico. Faz a experiência. E aí você vai ver qual é o benefício que as suas células recebem de e o malefício que elas recebem. E nós vamos ter que dar conta desse tempo todo. Então, olha só, é bobagem? É. Deixa para lá. Deixa para lá, porque, olha só, não vale a pena. Porque vai morrer, não vai resolver. De repente vai ficar agarrado com um problema, querendo resolver aquele problema, que não vai ter como resolver, vai perder tempo, vai ficar frustrado. Ou seja, a gente vai arrumar tanta encrenca com isso. Então a gente tem que pensar, cada um de nós, qual é o objetivo da vida. Se hoje,
seu mentor chegasse aqui e falasse, minha filha, qual é o objetivo da sua vida? O que você acha que é o objetivo? Saberíamos responder? Exatamente. Se a gente não sabe, é porque a gente está muito distraído. Então, pensa, de noite, a partir de hoje, conversa com o mentor. Olha só, me ajuda a entender qual é o objetivo da minha vida, que eu acho que eu estou perdida. Porque se eu não sei responder, nós não nascemos apenas para ficar engarrafado na Avenida das Américas, né? Porque a gente acha, porque a gente sai de manhã achando que todo mundo do Rio da Barra saiu só para perturbar a gente. Né? Não foi para isso que a gente nasceu, sabe? Então, estou numa família confusa, muito ruim. Aí os mentores falam, aí o que a gente diz? É porque o mentor não conhece a minha família. Ele não mora lá, por isso que ele vem com esse papo todo e tal. Não é essa a ideia que a gente tem? Mas se a gente for estudar as vidas passadas dos mentores, eles falam daquilo que eles sabem, porque eles passaram pelas famílias, que as famílias são as mesmas desde sempre. Os problemas familiares são os mesmos desde que o mundo é mundo. Todo mundo sobreviveu e a gente vai sobreviver. Agora, vamos parar de querer consertar tudo à nossa maneira. Porque a gente sempre quer consertar à nossa maneira e nós somos tão descarados que a gente vira para o outro e fala assim, você quer tudo da sua maneira. Aí, quando fala para mim, eu falo, e você quer tudo da sua, mas qual a diferença? Porque todo mundo quer tudo da sua maneira. Não é isso? Então, não tem nenhum problema. Só que a gente tem que ajustar qual é essa maneira de querer as coisas. Qual é o tanto que a gente quer progredir. Se a gente entender que o objetivo da reencarnação é a evolução, é o progresso, se a gente conseguir entender isso, ou uma parte disso, 50% dos aborrecimentos nós já vamos eliminar. Porque a gente vai ficar focado. Quando a gente quer uma coisa, quando nós estamos... Adolescente, apaixonado, é um exemplo maravilhoso. Ele quer aquilo, ele quer ver aquela pessoa. Pula muro, faz o que tiver que fazer, porque fica focado. Será que nós temos esse foco na nossa evolução? Tipo, não, ficar focado na minha evolução? Vou encerrar com a mensagem de Vicente de Paulo, do Evangelho, do capítulo 13, que ele fala o seguinte: o Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos, por que fechar? Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandonam-se esse livro. Faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas palavras ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Então, o Evangelho no Lar é a nossa fonte de riqueza, é uma mina de ouro que nós temos na nossa casa. No dia que nós compreendermos o que significa o Evangelho no Lar, nós vamos fazer todos os dias, porque nós almoçamos todos os dias, ninguém só almoça uma vez por semana, porque a gente sabe como é importante alimentar o corpo. No dia que nós entendermos o que significa o Evangelho no Lar, naquele horário, os amigos espirituais chegando, nos trazendo ânimo, fortalecimento, coragem, vigor, inspiração, conforto emocional, e naquele momento a gente pedir ajuda para entender o objetivo da vida e se programar, se projetar numa próxima reencarnação, analisando, refletindo sobre a imortalidade da alma e que nós, como filhos de Deus, estamos aqui de passagem, com certeza nós vamos ter essa vida de uma forma muito harmônica, podendo ter todos os problemas que nós temos e mais alguns,
mas nós vamos compreender que esses problemas, eles fazem parte daqui, e que nós precisamos ir em frente. E esse filme, A Boa Mentira, eles ensinam isso. É a gente perseverar, mesmo nas situações mais adversas, e principalmente se conectar com Deus. Muita paz.